Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio São Felipe FM e que também nos acompanham através das mídias, dos meios de comunicação, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus esteja na vida de cada irmão, de cada irmã, de todas as nossas famílias. Com muita alegria, nós retomamos a partir de hoje os nossos programas semanais de sexta-feira, levando a cada lar, a cada ambiente de trabalho, a palavra de Deus do domingo, do dia do Senhor, fazendo desta palavra fonte de alimento de nossa vida espiritual e mesmo de nossa vida cotidiana. Que o nosso existir humano, como cristãos, como seguidores de Jesus, seja sempre inspirado na sua palavra e no seu modo de viver. Comecemos então este nosso momento de oração e reflexão neste momento das 18 horas, rezando juntos a oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu por obra do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuemos, irmãos e irmãs, a nossa oração à Nossa Senhora, fazendo nesse instante a consagração da nossa vida, da vida da nossa família, à Mãe de Jesus e nossa Mãe, a Mãe da Igreja. Irmãos e irmãs, depois então deste momento bonito de oração a Maria, de consagração de nossa vida à Mãe de Deus, continuemos o nosso momento de reflexão, de oração, nos alimentando agora da palavra de Deus. Preparemos o nosso coração para escutar e rezar com o Evangelho do próximo domingo, antes escutando a aclamação ao Evangelho por meio desse canto, dessa música, acalentando o nosso coração, preparando o terreno do nosso coração para a escuta da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte de que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito medo, com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra.
Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, este bonito texto do Santo Evangelho, escrito por São Lucas, que nós acabamos de escutar, ele é o Evangelho próprio deste próximo domingo, em que celebramos com toda a igreja o segundo domingo do tempo da Quaresma. Este segundo domingo do tempo da Quaresma, ele é, na verdade, chamado pela igreja de Domingo da Transfiguração, ou domingo em que Jesus sobe a montanha, e não é difícil para a gente entender, porque nós titulamos este domingo deste modo, se escutamos agora o Evangelho. Pela escuta do próprio Evangelho é muito fácil para a gente entender, então, o porquê que nós chamamos assim este nosso próximo domingo. Nós queremos, neste domingo, dar continuidade à nossa caminhada quaresmal. A gente tem insistido em dizer, nas nossas celebrações, nas nossas reflexões, que celebrar cada domingo e em cada domingo da Quaresma nos alimentar da escuta da Palavra de Deus é de verdade um momento forte, um momento culminante, o ponto principal de nossa caminhada quaresmal. Tudo mais ajuda. Durante esse tempo da Quaresma, as nossas caminhadas, penitências, nossos momentos de adoração, de via sacra, de encontros nas ruas, nas casas. Claro que tudo isso pode ser um bonito caminho que nos ajude a preparar o nosso coração para a Páscoa. Mas, de fato, o momento-chave é a comunidade cristã reunir-se em cada domingo da Quaresma para essa escuta da Palavra de Deus, para esse alimentar o coração e a vida com a escuta da Palavra. E então, assim, cada domingo, o Evangelho, sobretudo, que a gente vai escutando, deve ser a fonte de inspiração da nossa vida e do nosso caminhar rumo à Páscoa, do nosso caminhar quaresmal. Neste segundo domingo, então, nós somos convidados a subir a montanha com Jesus e os 3 discípulos que vão com ele, Pedro, Tiago e João. Na verdade, esses 3 discípulos nos representam. Eles são um pouco a igreja. Portanto, nós nos sentimos aí representados por eles e somos com eles convidados também a fazer essa experiência no alto da montanha. Queria já chamar atenção para isso. Todas as vezes que nós estamos lendo a Bíblia, seja algum livro do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, do próprio Evangelho, quando escutamos dizer que Jesus ou algum outro personagem do Antigo Testamento subiu a montanha, seja que montanha for também, a gente pode ficar muito atento e na certeza de que vem dali um grande e bonito recado de Deus. Não sei se você já prestou atenção a isso, mas pode fazer essa experiência de ler com atenção a Bíblia, que você vai ver que em toda a história da Sagrada Escritura, as grandes revelações de Deus, os grandes recados dados por Deus à humanidade, eles aconteceram sempre no alto de uma montanha. Foi no alto da montanha que Deus chamou Moisés, foi no alto da montanha que também a Moisés Deus deu os 10 mandamentos para que Moisés apresentasse ao povo. Quase todos os profetas foram chamados por Deus no alto de uma montanha. Então essa montanha, ela é, dentro da Sagrada Escritura, o lugar em que Deus fala, o lugar em que o homem se sente mais perto de Deus, não é? E recebe de Deus as orientações, os recados. Então, hoje o Evangelho também toma essa figura da montanha tão conhecida do Antigo Testamento para dizer que Jesus com esses discípulos, podemos dizer que Jesus com a igreja subiu a montanha para, no alto daquela montanha, revelar-se aos seus discípulos, dar o grande recado de Deus à igreja, dar o grande recado de Deus aos seus discípulos. Quando Jesus, então, está no alto dessa montanha, os discípulos sonolentos, dormindo, desatentos, reparem como, de fato, eles são imagem, não é, da igreja. Às vezes nós, como igreja, também somos assim, sonolentos, desatentos, não acompanhamos, de fato, a propósito
proposta de Jesus para nós, né? E nos desligamos muitas vezes também, preocupados com outras coisas, com outros afazeres. E como igreja, muitas vezes somos assim, muito lentas no seguimento a Jesus, muito lentos no seguimento a Jesus. Então aqueles discípulos dormem enquanto Jesus está no alto da montanha e se transfigura. O que é que significa a transfiguração? Jesus, naquele momento, aparentou-se, apresentou-se diante dos discípulos com uma outra figura, com outro jeito de ser. Não se trata de dizer que o corpo de Jesus já não era o mesmo, era outro. Não, não se trata disso. Mas aquele corpo estava glorioso. Diz o Evangelho que Jesus brilhava, que suas roupas eram muito brancas. Quer dizer, havia uma diferença, havia um brilho, uma luz que iluminava Jesus de um jeito diferente naquela hora. O que é que está acontecendo exatamente naquele momento? Jesus está revelando diante da igreja, diante dos seus discípulos, a sua divindade. A divindade de Jesus normalmente está escondida em sua humanidade. Nós sabemos que Jesus é Deus, Deus encarnado, Deus presente no meio da humanidade. Mas Jesus não ficava apresentando esta divindade que ele é, não é, no dia a dia, no cotidiano de sua vida, às pessoas, às multidões, aos discípulos. A divindade de Jesus estava profundamente encarnada em sua humanidade. Ele era verdadeiramente humano, profundamente humano. E é exatamente aí, neste ser exageradamente humano, profundamente humano, que estava no dia a dia da vida de Jesus, revelada a sua divindade. Mas naquela hora, no alto daquela montanha, a divindade de Jesus, normalmente escondida em sua humanidade, ela vem à tona, ela transparece, e transparece em forma de brilho, em forma de luz. Os discípulos então olham para Jesus e veem um brilho extraordinário em Jesus. E para a surpresa dos discípulos, e por que não dizer nossa também, naquela hora Jesus aparece ladeado de Moisés e de Elias, de duas figuras muito conhecidas nossas do Antigo Testamento, que já tinham cumprido sua missão, que já tinham morrido, que já não estavam mais presentes na terra, mas que naquela hora aparecem ali, um do lado direito, outro do lado esquerdo de Jesus. Por que é que Moisés e Elias aparecem naquele momento, né? Qual a importância da presença de Moisés e Elias ali? Moisés é a lei. É aquele que representa a lei na Sagrada Escritura. Foi a Moisés que Deus deu os mandamentos, e foi Moisés quem deu ao povo de Deus os mandamentos dados por Deus, para que o povo pudesse viver a partir daquela lei, a partir daqueles mandamentos. Então, quando nós nos lembramos da figura de Moisés dentro da Sagrada Escritura, o que vem à nossa cabeça é sempre isso, a imagem mesmo da lei. Nós nos lembramos da lei, das leis de Deus. Elias é o grande profeta, é o profeta que o povo de Deus, o povo do Antigo Testamento, nunca esqueceu. A profecia de Elias foi realizada num momento muito difícil da vida do povo de Israel. E ele foi o profeta que alimentou a esperança do povo, que não deixou o povo perder a esperança naquele momento difícil vivido pelo povo do Antigo Testamento. Por isso mesmo, o povo tinha um amor muito grande à profecia de Elias. E as tradições diziam, então, do Antigo Testamento, que Elias não teria morrido, que no final de sua vida ele foi arrebatado por uma coluna de fogo, não é? Foi levado aos céus, e o povo então esperava o dia em que Elias haveria de voltar. Isso a gente pode perceber, por exemplo, numa outra passagem do Evangelho, que certamente você que agora nos escuta, nos acompanha, deve se lembrar. Tem um momento do Evangelho que Jesus pergunta aos seus discípulos, né? Quem sou eu para o povo? O que é que o povo diz a meu respeito? E o povo diz então, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é um dos profetas, outros dizem que você é Elias que voltou. Então repare, o povo esperava que Elias um dia voltasse, porque Elias teria sido arrebatado por uma coluna de fogo. Naquela hora então da transfiguração, Moisés e Elias estão ali junto a Jesus. Podemos então dizer assim, Jesus se apresenta naquela hora diante dos discípulos transfigurado e ladeado pela lei e pela profecia.
A lei representada em Moisés e a profecia representada em Elias. O que é que isso significa para nós? Que naquele momento em que a divindade de Jesus se apresenta à nossa humanidade, à igreja, Jesus está nos dizendo então com este gesto e com estas presenças ilustres de Moisés e Elias, que ele é o cumprimento pleno e definitivo de toda a lei e de toda a profecia. Tudo aquilo que a lei orientou e que a profecia anunciou, profetizou, agora se cumpre em sua plenitude, se cumpre em sua totalidade na pessoa de Jesus. Ele é Deus presente no meio da humanidade. É Deus que vem ao encontro de cada homem e de cada mulher. Pedro e os outros discípulos se assustam com aquilo, não sabem nem o que dizer. E eu acho interessante isso, que o Evangelho faz questão de dizer que Pedro, que na verdade Pedro não sabia o que dizer. Você certamente já ouviu aquela história de que quando a gente não sabe o que dizer, é melhor a gente ficar calado, não é? Porque diz que boca calada, não é? Não lembro direito como é que é o ditado, mas é melhor a gente ficar calado e não dizer nada quando a gente não tem segurança daquilo que a gente tem para dizer. A gente acaba dizendo bobagem quando a gente não sabe o que dizer. Então Pedro, na verdade, acaba manifestando, por que não dizer uma bobagem mesmo, né? Naquele momento de êxtase, de susto, de medo, de uma mistura de sentimentos, ele então diz a Jesus: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Onde é que está a bobagem do que Pedro está dizendo? A gente lendo assim nem percebe, acha até bonitinho. Pedro está querendo fazer umas tendas para Jesus, Moisés e Elias. Ele se apresenta até de modo humilde, ele não quer uma tenda para ele, né? E o que teria então de bobagem nisso tudo? Na verdade, a tenda, dentro do contexto do povo de Israel, ela é sinal de permanência. É bom a gente se lembrar que o povo de Israel era nômade, era um povo que vivia em grandes peregrinações. Onde o povo chegava e armava a tenda, ali era o lugar de permanecer, ali era o lugar de fixar-se, de ficar. Não é? Então, quando Pedro propõe fazer 3 tendas, o que é que ele está querendo? Permanecer no alto da montanha. Ele está querendo não descer. Ali está tão bom que é melhor ficar ali mesmo. Não é? Bom, mas a grande questão é que permanecer no alto daquela montanha é um modo para Pedro, para os outros discípulos, de fugir dos conflitos lá embaixo, no meio da comunidade, no meio do povo judeu. O conflito já estava muito grande. Jesus já estava sendo rejeitado, já estava sendo muito criticado. Em alguns momentos já tinham tentado prender Jesus. Pedro já estava vivendo, junto com os outros discípulos, um momento de muita tensão e de muito medo. Ele sabia que se Jesus fosse preso e condenado, eles, os discípulos, também de certo modo pagariam por isso. Então, no fundo, Pedro está sendo covarde. Fazer 3 tendas ali em cima significa fugir dos conflitos. Aqui está tão bom que é melhor ficar aqui mesmo. Descer para quê? Descer para enfrentar dificuldades, não é? Então é melhor a gente fugir das dificuldades, fugir dos conflitos e permanecer aqui em cima. Minha gente, olha, Pedro é um pouco, como eu insisto em dizer, o retrato de todos nós, o retrato da igreja. Ele é uma figura que nos representa. Às vezes nós também somos assim e precisamos tomar cuidado com isso, viu? Às vezes também usamos da igreja e dos nossos momentos de oração, de louvor, não é? De contemplação de Deus, para fugir das nossas realidades, dos nossos problemas. Quantas vezes a gente também chega na igreja e nossos momentos de oração são tão bonitos, tão profundos, nos dá uma paz de espírito tão grande, que a gente também sente essa vontade, né? Que bom seria se a gente ficasse aqui mesmo, se a gente não tivesse que voltar para casa, porque em casa estão os conflitos, não é? Em casa estão os problemas. Que bom seria se a gente não tivesse que voltar para o trabalho, porque lá no trabalho estão os conflitos, estão os problemas. Então, a gente às vezes também tem essa vontade de fugir, né? De correr das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Mas não é essa a proposta da fé. A fé não pode ser de jeito nenhum uma fuga. E todas as vezes que a fé se torna uma fuga, ela se torna um problema. Não é? Então, de modo algum, a fé pode ser pensada assim.
A fé, o seguimento a Jesus Cristo nos dá uma outra condição. Nós não seguimos a Jesus para fugir dos nossos problemas. Nós seguimos a Jesus para encontrar em sua palavra, em suas atitudes, em seus sentimentos, a força e a inspiração para vivenciar as nossas dificuldades, os nossos problemas e aprender a conviver com alguns que não têm jeito e encontrar a solução para outros que certamente possam ter solução. Então, seguir a Jesus nos dá força para enfrentar as dificuldades. Não pode ser um jeito de fugir dessas dificuldades. Por isso, então, Jesus desce a montanha com os discípulos. Lá em cima não é o lugar de permanecer. Lá foi muito bom, foi muito bonito. O que aconteceu lá em cima deixou claro para os discípulos, não é? Quem é Jesus, mas é preciso continuar o caminho. E continuar o caminho como? Continuar o caminho a partir do último grande acontecimento desse evangelho de hoje, que foi a voz do Pai do céu que se fez ouvir. E a voz do Pai do céu se faz ouvir, dizendo exatamente isso aos discípulos. Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Queremos viver bem esse tempo quaresmal? Queremos viver bem a nossa vida? Então aqui está o caminho, a receita. A receita é escutar o que diz Jesus. Então não só nesse domingo, segundo domingo da quaresma, mas em todos os domingos da quaresma, em todos os domingos da nossa vida, da nossa caminhada de igreja, essa deve ser então a receita, esse deve ser o caminho para a gente poder viver com graça e com alegria a nossa vida de cristãos. Escutar o que nos diz Jesus. E é bom lembrar uma coisa que eu acho muito forte e importante. O verbo escutar significa muito mais do que ouvir. O verbo escutar é bem mais amplo. Quando a gente diz assim, eu estou ouvindo, significa que o nosso ouvido está funcionando bem. A gente está ouvindo direitinho o que a pessoa está dizendo. Mas quando a gente fala de escutar, vai muito além disso. Eu lembro para você, por exemplo, um costume que nossas mães têm, né? Às vezes as nossas mães reclamando, brigando com a gente, sobretudo quando a gente ainda é muito menino, elas costumam dizer assim, eu falo, esse menino não me escuta, né? Quer dizer, o que é que significa escutar? Escutar não significa só ouvir com o ouvido, mas significa pôr em prática, acolher, seguir aquilo, aquele conselho, aquela orientação, aquilo que nossa mãe está mandando. Pois isso vale perfeitamente dentro do evangelho que nós hoje escutamos também. Escutar Jesus aqui é muito mais do que simplesmente ouvir o que Jesus está dizendo, mas é pôr em prática, colocar em prática as suas orientações, os seus mandamentos, é viver como ele próprio viveu. Que seja esse, então, de verdade, o nosso caminho para que nós sejamos cada vez mais cristãos. Vamos, encerrando essa nossa reflexão, escutar mais uma música que nos ajude a meditar e que nos ajude a acolher no coração esta santa palavra. Queridos irmãos e irmãs, vamos caminhando já para o desfecho desse nosso programa de reflexão sobre o Evangelho do domingo, mas queremos ainda fazer chegar a cada irmão, a cada irmã que nos escuta, o nosso abraço fraterno e, a partir então desta semana, consagre mesmo este momento, este horário, se você puder, a estar sempre conosco, todos os dias. Nosso programa não acontece só dia de sexta-feira. Dia de sexta-feira é apresentado pelo padre, mas é bom lembrar que ao longo da semana, sempre nesse momento das 18 horas, nós temos um momento bonito assumido por nossa igreja, por nossa comunidade, que é importante que você acompanhe, não só para rezar conosco, mas também para ficar a par da nossa caminhada de comunidade, não é, dos nossos acontecimentos, daquilo que nos faz de verdade nos configurar como igreja seguidora de Jesus Cristo. Mas de modo muito especial, toda sexta-feira nós temos esse encontro marcado para que nós possamos sempre escutar e nos alimentar do Evangelho do domingo seguinte e fazer desta escuta do Evangelho já uma bonita preparação para a nossa celebração dominical, seja com a missa nos lugares onde elas vão naquele domingo acontecer, ou com a celebração da palavra assumida por nossos ministros leigos e leigas, porque também é muito importante que nós participemos destas celebrações e façamos dela um jeito de consagrar e de santificar o nosso domingo, o nosso dia do Senhor. Nossos avisos desses dias, nós lembramos que ainda hoje, exatamente agora, às 19 horas,
acontece em todas as nossas comunidades a Via Sacra. Então, se você está próximo a uma comunidade e ainda dá tempo, vá participar deste momento bonito também das Vias Sacras, esta forma espiritual, bonita de preparação para a celebração da Páscoa, que nesse momento, nessa noite de hoje, acontece em todas as nossas comunidades. Amanhã, sábado, nós estaremos, o padre, com o nosso CPP, nosso Conselho de Pastoral Paroquial, em Conceição do Almeida, durante toda a parte da manhã, para participar de um encontro da nossa forania, da Forania São Pedro. Então, é um grupo muito restrito que participa deste momento, apenas os padres e o Conselho de Pastoral Paroquial, mas é importante que nós tenhamos conhecimento disso e que rezemos também por este acontecimento. Afinal de contas, é a nossa igreja que em nível diocesano, em nível de forania e também em nível paroquial, vai se organizando e caminhando como o povo de Deus. Às 18 horas de amanhã, do sábado, haverá missa na comunidade do Sapezinho do Bom Gosto. Então, as pessoas do Sapezinho do Bom Gosto da região, nós lembramos aí então esta missa às 18 horas do sábado. No próximo domingo, dia 17, às 8 horas da manhã, nós teremos missa na comunidade de São Roque da Jurema. Às 10 horas, missa na comunidade da Copioba Mirim 1. Às 16 horas, missa na comunidade do Terrão. E às 19 horas, como de costume, a nossa missa na Igreja Matriz de São Felipe e São Tiago. Próxima terça-feira, dia 19 de março, é dia de São José. É dia dos nossos trabalhadores rurais plantarem o milho, plantarem outras sementes. É dia da gente pedir a chuva a São José para que nossa lavoura possa progredir, possa crescer, possa frutificar. Então, nesse dia também de São José, a gente tem na nossa paróquia 2 acontecimentos importantes. Às 17 horas, nós teremos a festa de São José, padroeiro da comunidade da Copioba da Boa Esperança. Então, atenção, não só os moradores da Copioba da Boa Esperança, mas também das comunidades vizinhas. A festa de São José será no dia 19 de março, às 17 horas. E nesse mesmo dia 19, nós teremos também aqui na cidade, na Matriz de São Felipe e São Tiago, a missa em honra de São José, a missa solene em honra de São José. Às 18h30, sairá uma procissão da Casa das Irmãs Servas da Sagrada Família, porque São José é o patrono desta casa, desta comunidade das Irmãs Servas da Sagrada Família. Então, às 18h30, lá da comunidade Bom Jesus, do Campos Elíseos, onde as nossas irmãs moram, então de lá às 18h30 sai uma procissão com a imagem de São José, e às 19h30, assim que a procissão então chegar à Igreja Matriz, nós teremos a celebração da missa solene em honra de São José. Convidamos a todos a participarem conosco deste momento também importante. Quarta-feira, dia 20, às 18 horas, missa na comunidade do Chaves. Na quinta-feira, dia 21, nós teremos durante toda a manhã e toda a tarde o atendimento às confissões individuais. Então, eu estarei na Igreja Matriz de São Felipe e São Tiago atendendo às confissões individuais. Às 17h30, adoração ao Santíssimo. Às 18h30, celebração da Santa Eucaristia. E às 19h30 da próxima quinta-feira, dia 21, a confissão comunitária, a celebração comunitária do Sacramento da Penitência com as mulheres. Então, a todas as mulheres que estão aí querendo fazer a sua preparação para a Páscoa, nós lembramos então que este momento comunitário do Sacramento da Penitência será na próxima quinta-feira, dia 21, às 19h30, na nossa Igreja Matriz. Então, participem conosco destes momentos importantes, caminhem de verdade conosco como cristãos católicos, sobretudo neste tempo quaresmal. Chegando então de fato agora ao final do nosso programa, do nosso momento, nós queremos fazer esse momento de oração, pedindo a nosso Senhor, por meio da oração da coleta do próximo domingo, que nos santifique, que nos abençoe, para que nós possamos viver como verdadeiros seguidores dele. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre todos os que nos escutam, sobre todas as nossas famílias e permaneça para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite de sexta-feira a todos, um bom final de semana, um bom e santo domingo, que o Senhor esteja no coração e na vida de cada um.